Bom dia a todos, graça e a paz de Cristo Jesus. Hoje, em virtude da Assembleia Ordinária, o nosso culto vai ser um pouco mais curto, tá? Mas eu convido você a louvar a Deus de todo o seu coração, em virtude de tudo aquilo que nós ouvimos, de todos os frutos que a nossa comunidade colheu. A resposta é gratidão, a resposta é o louvor, a resposta é bendizer a Deus porque Ele tem sido bom com a gente. Quero fazer a leitura com vocês para nós iniciarmos de Salmo 119, versículo 68, um versículo curto, mas com uma profundidade tremenda. E esse texto diz assim, eu quero convidar vocês a lerem junto comigo. Tu és bom e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Curto, simples, mas profundo. Deus é bom. E não apenas isso, tudo que Ele faz é bom. Tudo que Ele faz é bom. Não existe nada ruim que Deus faça, porque tudo que Ele faz é bom porque Ele é bom. E quando nós nos deparamos com a bondade de Deus, a resposta é só uma. Senhor, então nos ensina. O Senhor é bom, nós não somos, então ensina o meu coração, ensina o nosso coração, para que nós possamos aprender com a bondade do Senhor. Amém? Eu convido você a ficar de pé e nós vamos juntos engrandecer, louvar e bendizer a bondade do nosso Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, que tem sido bom. Cantarei.
cantarei a bondade de Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Suas vozes pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos orar. Pai querido, nós te bendizemos, nós te exaltamos pela sua bondade, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é infinitamente bom. E tudo que o Senhor faz é bom, Senhor. E por isso o seu povo confia no Senhor. Porque nenhum dos seus caminhos pode ser mal, nenhum dos seus caminhos pode ser perverso, nenhum dos seus caminhos pode nos prejudicar. Porque o Senhor é bom, e tudo que o Senhor faz é bom, e nós te bendizemos nessa manhã pela sua bondade. Bondade manifestada na nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós. Bondade manifestada na sua igreja, o Senhor tem cuidado da sua igreja. Bondade manifestada no mundo, o Senhor tem sustentado todas as coisas, e nós te bendizemos, louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos, Salmo de número 100, que é um convite para nós celebrarmos a bondade de Deus. Um salmo que é um convite para nós apresentarmos a Deus motivos de gratidão e de louvor, porque Ele é bom. Vamos ler juntos? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com cântico, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. A sua fidelidade. Rendam graça ao Senhor, porque Ele é bom. Nós vamos cantar mais uma canção. Se você veio preparado, você pode expressar a sua gratidão, a sua alegria, por meio da sua generosidade, dos dízimos e ofertas. Vamos louvar ao Senhor.
todo meu ser. Os homens comigo. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas em tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Suas vozes te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Presbítero Paulo Henrique fazer uma oração de gratidão. Oh, Deus, sim, Senhor. Amém, amém. Você pode sentar. Vamos fazer a leitura do breve catecismo, da pergunta de número 41, para nossa edificação, para nossa instrução, para que nós possamos crescer no conhecimento do nosso Senhor. Pergunta 41, onde está a lei moral resumidamente compreendida? Qual que é a lei que Deus exige do ser humano? Vamos ler juntos? A lei moral está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. O que Deus espera do homem está compreendido nos 10 mandamentos. Essa é a instrução, tá? Alguns, gente, recados rapidamente essa semana. Nós temos a agenda comum da nossa igreja. Nós temos o artesanato toda segunda-feira, 1h30, aqui na igreja, tá? Terça-feira, reunião de oração, 19 horas. Quarta-feira, pequeno grupo, 19h30, tá? Nessa última semana nós não tivemos, por conta de alguns imprevistos, mas retornamos oficialmente essa semana. Sábado nós temos as aulas de música aqui na igreja. E domingo, estudo bíblico 9 horas, culto 10h30, tá? E aí um convite especial para toda a igreja, culto 10 horas, tá?
culto 10 horas. Um convite especial para toda a igreja, tá? Essa semana nós vamos ter aquilo que nós chamamos de culto de ação de graças. O que é o culto de ação de graças? É um culto para nós agradecermos ao Senhor, tá? Então, vai ser lá no meu condomínio da Isa, tá? No salão de festas. Todos vocês estão convidados, tem uma lista rodando no grupo. Caso você não esteja no grupo e queira participar, por favor, me avise para nós incluirmos o seu nome, tá? E aquilo que você pode levar para contribuir. Porque o culto de ação de graças é o quê? É agradecer e comer, coisa boa. Duas coisas extremamente boas. Vamos agradecer e comer, tá? Então nós vamos ter um tempo de música, reflexão e um tempo para que você possa compartilhar testemunhos sobre aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então já prepara o seu discurso, porque nesse dia quem vai falar não é o pastor, esse dia quem vai falar é você, tá? Então compartilhe, venha conosco agradecer. Depois desse tempo de gratidão, onde nós vamos nos alegrar com a alegria de todos nós vamos comer, tá? Porque tudo acaba em pizza e comida, então coisa boa demais. Você está convidado, vai ser muito especial. É o primeiro culto de ação de graça que nós vamos fazer na igreja, então vai ser um tempo muito bom. Não deixe de confirmar sua presença, tá? Vai ser especial demais, tá? E lembrando que nós estamos aí com a arrecadação de panetones para a Casa Esperança, que acolhe pessoas que vêm visitar os seus familiares no Hospital Evangélico Mackenzie, tá? Então, todo final de ano nós fazemos a arrecadação de panetone, contamos com a sua participação e também estamos arrecadando caixas de bombons por um evento que vai ter dia 2 de dezembro no Valdo Irvina, onde os alunos vão apresentar no período da tarde. Nós queremos abençoar esses alunos e nós também queremos convidar a igreja para participar desse evento, aqueles que puderem, tá bom? E o projeto de reforma da IPB Olaria, tá? Tenho novidades para vocês, news, tá? Pode passar aí as fotos do projeto atualizado. Gente, ano que vem isso aqui vai ser real, tá? Isso aqui vai se concretizar. Vai sair do papel, glória a Deus, tá? Acabei de descobrir aqui no Point que meu tesoureiro falou que esse valor está desatualizado, tá? Nós já passamos aí para 39 mil e alguma coisa, tá? Então, louvado seja Deus, tá? Estamos chegando perto aí do valor final de arrecadação. E a novidade é a seguinte: amanhã nós já vamos iniciar o processo de compras dos materiais para demolição e construção. E primeira semana de dezembro nós vamos começar a quebradeira aqui na igreja, tá? Glória a Deus, gente, para celebrar, tá? Ano que vem vamos ter esse projeto aqui pronto. Mas o que isso significa, gente? A partir da semana que vem, as atividades que acontecem na igreja não vão acontecer na igreja, tá? Por conta de toda a bagunça que vai estar aqui da reforma. Então nós vamos atualizando vocês as atividades, onde vai ter oficina de artesanato, onde vai ter encontro de oração, tá? E também nós vamos ter um recesso aí da aula das crianças nos cultos. Por quê? Por conta de todo o risco que vai estar ali nos fundos da bagunça, tá? Então, dezembro e janeiro não teremos atividade para as crianças aos domingos, tá? As crianças permanecerão no culto por conta desse processo de reforma, tá? É possível, né, e queremos crer nisso, ore por isso, que até o final de janeiro vai estar tudo pronto. Amém? Amém. Em fevereiro a gente volta tudo ao normal, tá? Que são esses os recados. Gente, hoje as crianças vão ficar aqui no culto, nosso tempo é mais reduzido, e hoje vocês vão ver a pregação mais rápida, que eu já vou fazer em toda a história do Olaria. Tá? Então nós vamos prosseguir com a nossa série de mensagens, infinitamente maior, onde o convite tem sido para nós contemplarmos quem Deus é. Né? Nós temos aqui um tempo onde nós ficamos boquiabertos com Deus. Porque qual que é o problema da igreja? E quando que a igreja começa a entrar em declínio? Quando a igreja tem uma baixa visão sobre quem Deus é. Uma igreja começa a morrer, uma igreja começa a declinar, uma igreja começa a perder o seu vigor, porque ela perde a visão da grandiosidade de quem Deus é. O nosso objetivo com essa série é nós resgatarmos a grandeza de quem Deus é. Para que Deus se torne grande aos nossos olhos, para que a gente possa crer que um grande Deus é capaz de fazer grandes coisas. E para quem participou do Ordinário, vocês viram o que o grande Deus já fez por nós em 3 anos. E nós vamos continuar crendo que Ele tem muito mais para fazer nos anos seguintes, porque Ele é o grande Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Então nós já refletimos aqui
que Deus ele tem uma grandeza infinita. E nós resumimos isso da seguinte forma: imagine que o nosso universo é infinito segundo a ciência, certo? A ciência fala de um universo que é observável, um universo que não tem fim. E uma frase que define a grandeza de Deus é: ainda que existissem milhões de universos infinitos, ainda seria pequeno para Deus. Porque a grandeza de Deus é infinita, nenhum espaço pode conter Deus, tamanha a sua grandeza. Isso é fantástico, isso é demais. Na semana passada nós refletimos sobre a sabedoria infinita de Deus, sobre o conhecimento que Ele tem sobre todas as coisas, onde nós só olhamos as coisas a partir da nossa perspectiva e nós observamos que Deus observa toda a realidade a partir de milhões de perspectivas. Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe de todas as coisas a partir de infinitas perspectivas, e por isso o desafio foi: confie na sabedoria de Deus, não confie na sua sabedoria. E hoje nós vamos conversar sobre a soberania de Deus. O nosso Deus é soberano. E eu quero ler com você o texto de Salmo número 95. Salmo de número 95 para a nossa reflexão de hoje. E o texto diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Vamos orar? Pai querido, nós nos prostramos diante do Senhor, porque o Senhor é bom e nós queremos aprender do Senhor. Então nos ensina nessa manhã, nos dê corações abertos e ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, Deus é soberano, tá? Essa é uma das principais afirmações sobre quem Deus é. Deus, ele é soberano. Isso significa que ele está acima de tudo, ele é dono de tudo e sustenta todas as coisas. Isso é soberania de Deus, tá? Ele está acima de tudo, ele é dono de tudo e ele sustenta e ordena todas as coisas. Isso é um Deus soberano, tá? Então, o Salmo de número 95 é um conjunto de salmos que falam sobre a realeza de Deus, sobre a majestade de Deus, sobre a grandiosidade de quem Ele é. E esse salmo é um convite, então, para adoração, tá? E o que nós temos dito aqui, domingo após domingo, é que o verdadeiro conhecimento sobre Deus necessariamente vai nos conduzir à adoração. Se o conhecimento sobre Deus não te conduzir à adoração, então você não está conhecendo a Deus, certo? O verdadeiro conhecimento de Deus tem que nos conduzir à adoração, à rendição, ao louvor. E como nós vamos ver adiante, o louvor que é prestado a Deus com os lábios tem que corresponder com a vida que nós vivemos. O louvor que nós professamos a Deus com os lábios tem que condizer com a maneira como eu e você vivemos a vida. Em outras palavras, não basta apenas você afirmar que Deus é bom, não basta apenas você afirmar que Deus é soberano, se você não viver a vida que Ele propõe para você viver, tá? Então, conhecer a Deus implica em adoração, adoração implica em viver da forma como Deus quer que nós vivamos, tá? Tem um livro chamado, e eu indiquei esse livro para os jovens ontem, eu quero indicar para vocês hoje, Você é Aquilo que Você Ama, tá? Do escritor James K. Smith, e a tese dele é basicamente a seguinte: nós somos aquilo que nós adoramos.
Nós somos aquilo que nós amamos e nós fazemos aquilo que nós amamos e aquilo que nós desejamos. Essa é a tese dele. Quem você é? Né? E na nossa cultura tem, não, você é aquilo que você come, né? Não, você é aquilo que você consome. Não, as escrituras vão dizer que você é aquilo que você adora. Aquilo que você adora vai moldar o seu coração. Então, se eu digo que eu adoro a Deus, mas a minha vida não corresponde a quem Deus é, eu posso estar adorando outra coisa menos a Deus. Se você diz, não, eu amo Deus, eu adoro Deus, mas sua vida não corresponde a nada à vida de Deus, então você está adorando outra coisa. Deus não é. Por quê? A sua vida tem que condizer com aquilo que você adora. Se você diz que adora a Deus, a sua vida tem que refletir exatamente isso. Então esse salmo é um convite para nós adorarmos a Deus com os lábios, mas também com a nossa vida, com aquilo que nós fazemos. E aqui, gente, o salmista ele é muito pedagógico, porque ele vai usar 3 imagens para expressar a soberania de Deus. E são figuras que nos ajudam a compreender o que é soberania. Então ele apresenta Deus de 3 formas aqui. Ele apresenta Deus como rei, Deus como criador, Deus como pastor. Essas 3 figuras expressam a soberania de Deus. Deus, ele é rei, criador e ele é pastor. Então veja só o versículo 3. O salmista começa apresentando para nós Deus como rei. Olha o que o texto vai dizer para nós. O Senhor é o grande Deus, o grande rei acima de todos os deuses. Então acredito que a figura do rei é muito comum para nós, né? Ainda mais agora com as séries que nós temos, com os filmes medievais, que é massa demais, né? Nós temos a figura do rei, né? E qual que é a característica do rei? Ele manda, né? Ele governa, ele coloca as coisas em ordem. O rei é único. Não pode existir mais de um rei no mesmo local. Tanto é que ao longo da história nós vimos sempre que um rei estava sempre ameaçado, porque tinha alguém querendo tomar o seu lugar. Porque o rei é único. Tá? Isso reflete quem Deus é. Por quê? Aquilo que Deus ordena acontece. Tá? Esse é o exercício do reinado, da soberania de Deus. Não existe nada que Deus ordena que não venha acontecer. Tudo que Deus quer que aconteça, acontece. Deus, como rei soberano, ele governa sobre todas as coisas. Então não existe nada no mundo que não seja governado e sustentado por Deus. Isso é a soberania de Deus. E ele é único, ou seja, não existe outro rei no universo além de Deus. É aquilo que nós chamamos da unicidade de Deus. Não existe outro Deus além dele. Ele é o único rei, ele é o único Deus que existe. Mas perceba que o salmista ele usa um adjetivo aqui. Ele não apenas diz que Deus é um rei, ele fala que Deus é o grande rei. Deus é o grande rei. Então, neste sentido, pense comigo que Deus não apenas governa uma nação. Né? O rei geralmente governa o quê? O império. Né? César governava o Império Romano, Faraó governava o Egito. Né? Deus não governa apenas uma nação. Deus não governa apenas o planeta Terra. Deus governa todo o universo. Todo o universo. Então nós vimos que Deus ele é maior do que o universo. Nós vimos que ele conhece todas as coisas. Mas a soberania de Deus implica no quê? Que tudo pertence a ele. Ele é dono de tudo. Ele detém tudo. E tudo que ele ordena acontece. Deus governa todo o universo. Então as coisas estão em ordem quando você estuda no colégio, né? Nosso sistema solar ele está em perfeita ordem e ele não colapsa. Isso é incrível demais, porque nós temos um grande Deus, um grande rei que sustenta e ordena todas as coisas. De tal forma que nada sai do controle da sua vontade, de tal forma que a terra não sai da sua órbita, de tal forma que o sol não cai, de tal forma que um meteoro não nos atinge, porque nós temos um Deus que governa todas as coisas, porque ele é soberano. Tá? Ele governa sobre o universo inteiro. Tá? Ele não governa só um sistema solar, não, todo o universo está em perfeita ordem, em perfeita harmonia e não colapsa, porque Deus governa todas as coisas. Além do mais, como Deus, ele é supremo. O que é a supremacia de Deus? Não existe ninguém tão poderoso e não existe ninguém tão grande como Deus. E por isso o Salmo faz questão de afirmar, ele está acima de tudo. Não existe ser tão poderoso como Deus. Não existe ser tão sábio como Deus. Não existe ser
tão grande como o nosso Deus. Não há ninguém que se compare a Deus, não há nada na sua imaginação que possa você chegar à compreensão de quem Deus é. Não há ninguém que possa enfrentar Deus. Tanto é que as Escrituras vão dizer que até os demônios conhecem a Deus e tremem diante da sua presença, porque não tem ninguém, nenhum ser acima do céu, debaixo da terra, nenhum ser em nenhuma dimensão do universo que seja capaz de enfrentar Deus. O diabo nem sequer faz cócega nos pés de Deus, porque ele é o grande rei, e como rei ele ordena, e as coisas acontecem da maneira como ele quer que aconteça. E essa é a afirmação que Jó faz no seu livro, né? E isso é fantástico, gente. O livro de Jó, 42, versículo 2, depois que Deus dá uma ensaboada em Jó, né? E Deus dá uma ensaboada em Jó, mostrando para ele a grandeza de quem ele é, porque ele começa afirmando para Jó, que Jó está questionando o livro inteiro, né? Aí e Jó está chamando Deus para o tribunal. Não, Senhor, eu quero provar para o Senhor que eu sou justo, né? Eu não cometi nenhum pecado e tal. Deus aparece. A primeira pergunta que Deus faz: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Aí já acabou. Aí já era. Aí ele começa, e Deus começa mostrando a sua grandeza. E depois dessa ensaboada de Deus, Jó 42, versículo 2, Jó afirma o seguinte: eu sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Isso é soberania de Deus. Aquilo que Ele ordena, acontece. Não tem nada que Deus faça, e que Ele deseja que aconteça, que não aconteça. Isso é soberania de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Soberano. Mas o salmista também apresenta a Deus como Criador. Veja só os versículos 4 e 5. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. E olha que o salmista faz questão de afirmar, porque ele sai dessa dimensão cósmica agora do universo, ele nos faz olhar para o planeta Terra, né? Onde ele ressalta: não, Deus criou todas as coisas. Ele criou todo o planeta Terra. E todo o planeta Terra lhe pertence. E é legal a analogia que o salmista faz aqui, porque ele fala que as profundezas da terra, o mar e o cume dos montes pertencem a Deus. Isso é soberania de Deus. Um Deus como Criador. Ele cria, isso significa que tudo pertence a Ele. Não tem nada que pertence ao ser humano. Tudo pertence a Deus. Quem é o dono do planeta e do universo? Deus. Quem é o ser humano? Deus colocou o ser humano como mordomo para administrar a sua criação. E nós falhamos nisso. Por isso o mundo está um caos. Mas aquele que criou todas as coisas vai restaurar todas as coisas. Fique em paz em relação a isso. Tá? Mas olha só, que ele vai dizer que o abismo mais profundo que você possa imaginar, e hoje nós sabemos que o abismo mais profundo que existe está na Fossa das Marianas, que é o Deep Challenge, com pouco mais de 10 quilômetros de profundidade, e o topo da montanha mais alta do mundo, que é o Everest, pertence ao Senhor. Por que o salmista usa essas analogias? Para dizer, a totalidade de todas as coisas pertence a Deus. Toda a terra pertence a Deus. Não existe nada na terra que não pertença a Deus. Mas ele faz ainda a questão de ressaltar que a grandeza do mar e a terra toda, em sua extensão, pertencem a Deus, porque Ele criou todas as coisas, com o poder da sua voz. Ele é soberano. Tudo pertence a Ele. E Deus, como Criador, ressalta mais uma vez a soberania de Deus, porque Ele fala e as coisas vêm à existência. Ele diz: haja luz, e houve luz. E quando Ele fala haja luz, não cria outra coisa diferente de luz, é luz. Quando Ele diz mar, né, separação de terra e mar, acontece. Luminares aparecem, porque é soberano, Deus é soberano. Aquilo que Ele fala acontece. Mas olha só a transição curiosa que o salmista faz no verso 7, tá? Esse Deus que é grandioso, que está acima de tudo e a quem pertencem todas as coisas, e aquele que tudo que Ele diz acontece, é o nosso Deus e nós somos dele. É isso que o versículo 7 vai dizer. Esse é o consolo para o povo de Deus. Sabe esse Deus soberano que ordena todas as coisas? Nós somos dele e Ele é o nosso Deus. Esse Deus que nós acabamos de escrever, Ele está ao nosso lado, Ele está ao lado do seu povo. E por isso o salmista ele utiliza a figura agora do pastor.
Ele fala da soberania de Deus, ele fala de um Deus soberano como Criador, e agora ele fala de um Deus que é o pastor. Ele é o nosso pastor e nós somos o rebanho que ele conduz. Nós somos o rebanho do seu pastoreio, e aqui faz eco, sim, com o Salmo de número 23. O pastor é aquele que garante o quê? O alimento, o cuidado, a proteção, o descanso para as suas ovelhas. O pastor é aquele que está sempre agindo em favor das suas ovelhas. Então imagine que Deus utiliza toda a sua soberania em favor de você. Todo o poder que ele possui, ele o usa em favor do seu povo. E é assim que o salmista descreve a soberania de Deus. Deus é soberano, Criador, o grande rei, e ele é o nosso pastor. Então, gente, à luz dessas coisas, não existe nada mais consolador para a igreja do Senhor Jesus do que essa verdade de que Deus é soberano. Tá? Não existe nada mais consolador para a igreja do que essa verdade. Deus é soberano, porque esse Deus grandioso, ele está ao nosso lado e exerce o seu poder para que tudo coopere para o nosso bem, apesar das adversidades que nós enfrentamos. Nós vimos um pouquinho disso semana passada. Esse Deus é tão soberano que, inclusive, as adversidades conduzem para o nosso bem. Não tem nada mais consolador do que isso para o povo de Deus. Porque, apesar de tudo, tudo vai ficar bem porque Deus está com a gente. Porque Ele é soberano. E Ele é o soberano, grande rei e é o nosso pastor, que nos conduz com o seu poder. Além disso, Ele é o nosso pastor. E certa vez um amigo me compartilhou uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com você também. Onde ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não me faltará angústias, não me faltará alegrias, não me faltará amigos, não me faltará inimigos. Não me faltará traições, não me faltará tristezas, não me faltará vitórias, derrotas, lutas, amores, mortes, nascimentos, medos, tentações, desertos, desemprego, desilusões, ajudas, crises existenciais, raiva, ódio, perguntas, lágrimas, injustiça, irmãos, comunidade, nada disso me faltará. E o Senhor continuará sendo meu pastor e garantindo o seu cuidado. O importante não é o que nos falta. O importante é quem não nos falta. Deus nunca faltará com a gente. Essa é a reflexão. Saiba, nada te faltará, inclusive as coisas ruins. Mas você precisa saber que alguém nunca vai faltar com você. E esse alguém é o Deus soberano, o grande rei, o pastor, que está ao meu lado, que está ao seu lado. E por fim, como que esse conhecimento, essa afirmação, Deus é soberano, como que isso sai da nossa mente e desce para o nosso coração? Que geralmente quando a gente fala sobre doutrina, sobre atributos de Deus, parece algo distante para nós, parece algo apenas teórico, mas esse conhecimento precisa mudar o seu coração, precisa mudar o meu coração. E por isso nós precisamos avaliar o nosso coração. E até aqui você já deve ter percebido então a lógica do Salmo 95. Deus é rei, Ele governa sobre todas as coisas, Deus é criador, tudo pertence a Ele, Ele tem recursos inesgotáveis e Ele é o nosso Deus pessoal, nosso pastor que nos garante cuidado e proteção. À luz dessas coisas, a gente tem que se perguntar o seguinte: se Deus é assim, soberano, o grande rei, o criador, e Ele é o nosso pastor, vai faltar provisão para você? Não. Vai nos faltar o cuidado de Deus? Claro que não. Vai nos faltar consolo? Não. Se nós acreditamos e cremos que Deus é tudo isso, então a consequência lógica é o quê? Nunca vai te faltar provisão, cuidado e consolo da parte de Deus. Nunca vai faltar. Mas por que muitas vezes então nós nos desesperamos, ficamos ansiosos, ficamos com medo, agitados, perturbados? Por quê? Porque nós ainda precisamos aprender a descansar e desfrutar da soberania de Deus. E esse é o convite das Escrituras, não é apenas conhecer a Deus intelectualmente, é aprender a desfrutar de Deus. Por isso que o salmista vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa desfrutar disso, você precisa provar disso.
A soberania de Deus não existe apenas para você ter um conhecimento teológico. A soberania de Deus existe para você desfrutar dela. Para você conseguir encontrar descanso para a sua alma, descanso para o seu coração aflito. E é claro que o Salmo 95 vai nos ajudar a compreender isso. Se queremos saber se o conhecimento de Deus desceu da nossa mente para o nosso coração, nós precisamos observar os nossos hábitos, aquilo que nós fazemos. E aí o salmista nos lembra de uma história que eu e você não devemos imitar. Tá? Ele vai contar uma história aqui, uma ocasião que aconteceu na história do povo de Israel, que ele fala, sabe essa história? Não faz igual, não faça isso em casa. Tá? Olha só o versículo 7 e o versículo 8. Hoje, então, depois de ele fazer toda essa exposição sobre Deus, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Como em Meribá, como aquele dia lá em Massá, no deserto. Então, curiosamente, o salmista não está falando de um endurecimento de mente, tá? Ele está falando de um endurecimento do coração. Tá? Mas que episódio foi esse em Meribá e Massá? Tá? Esse salmo, quando o judeu lê, ele já sabe, Meribá e Massá, nós sabemos o que aconteceu, mas nem sempre nós lembramos de que episódio foi esse em Meribá e Massá, e eu vou recordar você. Então, o background dessa história é que Deus havia acabado de libertar o seu povo poderosamente do Egito, através da sua soberania com grandes sinais. Você está lembrado das 10 pragas do Egito, né? Deus abrindo o mar vermelho, libertando o seu povo poderosamente, mostrando o seu poder, a sua supremacia, a sua grandeza, o seu controle sobre a criação. E após libertar o seu povo do Egito, Deus levou o povo para o deserto, com o objetivo de conduzir esse povo até a terra que ele havia prometido. E nesse meio tempo, em meio a muitas reclamações, murmúrios, Deus fez águas amargas se tornarem águas potáveis e fez cair maná e codornizes do céu. Porque é a soberania de Deus. Tá? Ele pode fazer chover, sim, comida do céu, e ele pode fazer sair água da rocha, porque ele é soberano sobre a criação dele. E ele vai usar todos os meios possíveis para cooperar com o seu povo. Saiba disso. Tá? Esse é Deus que nós cremos. Tá? Mas depois de toda essa demonstração de cuidado, maná caindo do céu, codornizes, mais uma vez o povo chegou a um lugar que não havia água. Tá? Qual que era a lógica? Confiar que Deus ia prover da mesma forma que ele proveu anteriormente, não é? Não é essa a lógica? Não, peraí, ele já nos libertou através das 10 pragas, ele já abriu o mar vermelho, ele já fez comida cair do céu, ele já fez maná cair do céu, ele já fez água sair da rocha. Qual que era a lógica? Não, ele vai fazer alguma coisa agora, né? Mas o que o povo fez? Murmurou, reclamou. Saímos do Egito, lá tinha água, lá tinha comida, e agora nós estamos aqui passando sede, né? E toda aquela história, toda aquela ladainha do povo de Deus, né? Querendo voltar para o Egito, para a escravidão, né? Demonstraram ingratidão, incredulidade, ansiedade, mesmo tendo visto o que Deus era capaz de fazer, não foram capazes de confiar e esperar nele. Ao invés de reagirem com confiança, fé, certeza, convicção, reagiram com ansiedade, frustração, rancor, murmúrio, incredulidade, ingratidão. Né? E essa é a argumentação do salmista no versículo 6. Os seus antepassados me tentaram. Deus falando com o povo. Apesar de terem visto o que eu fiz. Essa era a lógica de Deus. Eu já demonstrei meu poder. O que você espera? Confie em mim. Confie que eu sou capaz de fazer todas as coisas. Mas por conta da incredulidade do povo, eles vagaram 40 anos no deserto, como nós podemos ver no versículo 10. E por isso no versículo 11 nós temos a afirmação que grande parte do povo não entrou no descanso de Deus, porque não foram capazes de crer em Deus e crer na soberania de Deus. Então, pensa comigo no seguinte, se você crê na soberania de Deus, e nós dizemos que nós cremos, e nós gostamos de usar essa frase, não, Deus é soberano, né? Sua postura deve ser diferente do episódio de Massá e Meribá. É isso que o salmo está dizendo. Se você crê na soberania de Deus, então não haja como o povo em Meribá e Massá. Porque, veja, podemos crer na soberania de Deus com a mente, mas rejeitá-la com o coração. Você pode afirmar, não, pastor, Deus é soberano. Né? Mas você pode rejeitar essa afirmação no seu coração. Então, como está o seu coração essa manhã?
Você anda reclamando muito como se o mundo estivesse contra você? Você não consegue ser grato com as coisas boas que Deus tem derramado sobre a sua vida? Você tem andado muito agitado acerca do seu futuro a ponto de perder o seu sono? Você tem duvidado e questionado a Deus com constância? Você tem medo que Deus pode vir a não prover o necessário para você? Anda culpando os outros e a Deus pelo que tem acontecido na sua vida? Você é resistente a obedecer e confiar que o que Deus diz é melhor para você? Todas essas posturas revelam que nós não confiamos na soberania de Deus. Se nós andamos por aí reclamando muito da vida, se nós não conseguimos ser gratos, se o nosso coração está agitado, sempre preocupado acerca do futuro, se você tem medo das coisas faltarem para você, e se você culpa com constância as pessoas, e se você resiste em obedecer a Deus, você pode até afirmar que Deus é soberano, mas você está rejeitando a soberania de Deus no seu coração. Nós precisamos aprender a descansar na soberania de Deus. Então, por isso, um bom exercício para o coração é aprender a olhar para trás. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Quantas vezes Deus já falhou com você? Conta nos dedos aí. Quantas vezes Deus já falhou com você? Tem um martírio de um homem chamado Policarpo, e que a frase dele me constrange muito, onde diante de um eminente martírio e o procônsul romano dizendo para ele negar Jesus, ele disse o seguinte: há 86 anos eu sirvo o meu Senhor, e ele nunca me fez mal. Por que eu vou abandonar aquele que me salvou e que me amou? Então, quantas vezes Deus já falhou com você? Quantas vezes te faltou algo da parte de Deus? Quantas vezes Ele deixou de te dar o necessário? E aqui eu uso a palavra necessário mesmo, porque grande parte das nossas expectativas frustradas com Deus é que nós esperamos algo que Ele nunca prometeu fazer. Em que momento Ele deixou de cumprir o que Ele prometeu? Então continue confiando que Ele vai cuidar de você. Essa é a lógica que nós vemos no Salmo 37, versículo 25. Eu já fui jovem, agora eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então continue crendo, Ele vai cuidar de você. E que posturas revelam que nós desfrutamos da soberania de Deus? As posturas que o próprio Salmo nos apresenta. Louvem a Deus. Alegrem-se diante de Deus. Agradeçam a Deus. Essas posturas são posturas que revelam que nós cremos na soberania de Deus. Louvor, alegria, gratidão. O Salmo 23 também nos ajuda a pensar em tranquilidade, em descanso, em paz, em não ter medo. Quem conhece a Deus na sua intimidade, confia nele, consegue desfrutar dessas coisas mesmo em meio ao deserto. Mesmo em meio à situação mais árida possível, quem conhece a Deus na intimidade e quem crê na soberania de Deus, não apenas com a mente, mas no coração, consegue desfrutar de tudo isso, mesmo na adversidade. Porque, meu amigo, o problema não está nas circunstâncias. A gente sempre acha que o problema está fora de nós. As Escrituras nos lembram que o problema está dentro de nós. O problema está dentro. Pastor, isso significa que não vamos ser assediados pelo medo, pela ansiedade, pelas dúvidas? Muito pelo contrário, nós vamos muitas vezes sentir tudo isso. Mas essas coisas não serão a voz final da nossa vida, mas sim a voz do Senhor soberano. Por isso hoje, não endureçam o coração de vocês. Mas é claro que o nosso coração só não vai endurecer quando nós olharmos para Jesus. Jesus, ele é a prova que você pode confiar e descansar inteiramente em Deus. Jesus é o maior sinal de que Deus está ao nosso lado e que Ele não propôs o seu próprio Filho em nosso favor. Jesus, a cruz é a prova, Deus está do nosso lado. Ele morre em favor de nós. Ele sofre em favor de nós, Deus está conosco, não está contra nós. E a partir disso que o apóstolo Paulo conclui o seguinte em Romanos 8, aquele que não poupou o seu próprio filho,
mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, gente, não existe prova maior do que essa, que Deus sempre agirá em nosso favor e que Ele vai fazer tudo convergir para o bem daqueles que se renderam ao seu Filho. Creia nisso. Não endureça o seu coração. Olhe para Jesus. Nele você pode encontrar paz, apesar das circunstâncias. Descanso, apesar das tempestades. E a garantia de que um dia nós desfrutaremos de paz, alegria e descanso definitivamente. Porque o Deus soberano vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Porque tudo que Ele fala acontece. Vamos orar? Fale com Deus. Busque descansar na soberania de Deus. Confesse seus pecados. Fala, Senhor, meu coração é agitado. Senhor, me preocupo excessivamente com as coisas. Não consigo descansar. Fale com Deus. Renda-se a Ele. Pai querido, nós rendemos o nosso coração, Senhor. E muitas vezes o nosso coração é tão duro, Senhor. É tão rígido. É tão imaleável, Senhor. Mas hoje nós não queremos endurecer o nosso coração. Que seu Espírito Santo haja no nosso coração nessa manhã, nos livrando, Senhor, de toda ingratidão, nos livrando de toda a dureza de coração, nos livrando de toda reclamação, de todo murmúrio, Senhor, de todo ressentimento, de toda a amargura. Livra-nos, Senhor, de um coração duro, para que nós tenhamos um coração, Senhor, alegre, grato, Senhor, um coração vibrante, um coração que confia, um coração que descansa no Senhor. Por isso, Senhor Jesus, dá-nos um coração como o seu, para que na nossa caminhada nós possamos não apenas declarar que o Senhor é soberano, mas que nós possamos descansar na sua soberania, sabendo que a nossa vida está segura em suas mãos, a nossa família está segura em suas mãos. Senhor, a nossa provisão está segura em suas mãos, o cuidado com os nossos filhos está seguro em suas mãos, porque o Senhor é soberano e o Senhor nunca nos falta, Senhor. Senhor, dê esse descanso para a Igreja Presbiteriana Olaria hoje, Senhor, para que nós possamos aprender a descansar no Senhor e a caminhar aqui, nesse período, nessa terra, mesmo que em meio a desertos, em plena confiança de que o Senhor nunca vai nos faltar e que o Senhor sempre vai cuidar de nós. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqueles que nos visitam pela primeira vez, tá? Pelo visto já receberam as lembrancinhas, né? Voltem sempre, vocês são muito bem-vindos, tá? Lembrando que numa segunda visita tem uma segunda sacolinha para dizer que nós queremos vocês com a gente, tá bom? Convido você a ficar de pé, nós vamos dar a bênção final e assim encerrar o nosso culto de hoje. Deus Pai soberano, grande Rei, Criador de todas as coisas, estabelece o seu reino no meio de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de nós, pecadores. Santo Espírito, fôlego do Deus vivo, renova a nossa vida, renova o mundo inteiro, para a glória do seu nome. Amém, amém.